Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu quero falar com vocês sobre a relação entre fé e medo. No momento em que você está prestes a fazer uma escolha, você se depara com dois caminhos, a fé e o medo. E aí, o que você vai escolher? Você que anda preocupado, com medo, pensando no que vai acontecer, liga a televisão para assistir o noticiário. Para quê? Só notícia ruim, só violência e divisão. Aí você fica falando, e se a economia piorar? E se o que o médico falou acontecer? Como é que eu vou realizar os meus sonhos se eu não tenho os contatos, as conexões? É fácil deixar nossa mente se encher de negatividade. É algo que todos nós estamos sujeitos. A dúvida, o medo, a negatividade nos assombram quando estamos prestes a fazer escolhas. E esse terreno é o preferido de Satanás para perturbar a sua mente. Aprenda nessa manhã como lidar com os pensamentos negativos, com as sugestões malignas e também com aquela carnalidade que vem da sua própria natureza. A Bíblia diz, Deus não nos deu espírito de medo, amém, igreja? De covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Uma mente positiva, uma mente cheia do Espírito Santo de Deus, é uma mente esperançosa, sempre está esperando o melhor, mas muitas pessoas não têm uma mente positiva, pelo contrário, têm uma mente perturbada. Você conhece pessoas que têm uma mente perturbada? Aquela pessoa que ela diz o seguinte, eu não vejo como esse problema vai ser resolvido. A pessoa fala assim, está perturbada. Outros têm uma mente preocupada. Não, como é que eu vou dar conta de pagar aquela pessoa semana que vem? E fica pensando daqui, dali, onde é que eu vou arrumar dinheiro? Eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou fazer para demitir um funcionário? Eu tenho que pagar todos os encargos, não posso demitir. Essa pessoa está me trazendo dificuldade. E a pessoa começa a ficar então ali nervosa, começa a ficar preocupada demais. Tem também aquela mente duvidosa. A pessoa que tem a mente duvidosa, ela fica pensando assim, meu Deus, será que um dia eu vou encontrar a pessoa certa para eu me casar? Ela fica pensando, ela fica duvidando, eu acho que é muito difícil. E a pessoa fica lá, se desgastando toda com essa mentalidade. E tem também aquela pessoa que tem a mente negativa. Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu não consigo me libertar desse vício, desse pecado, eu vou ter que aprender a conviver com isso pro resto da vida, isso é o que fulano de tal realmente falou, é isso que vai acontecer e por aí vai. Tudo isso é uma questão de mentalidade. Você que está ouvindo a palavra hoje aqui, você tem que escolher ter uma mentalidade positiva, esperançosa. O melhor de Deus, completa a frase aí, está por vir. É isso que você precisa ter em mente. Que tipo de mente você tem? No que você pensa durante o dia todo? A sua vida, ela vai seguir os seus pensamentos. Se você pensar preocupação, você vai ter preocupação. Se você pensar negatividade, você vai ter negatividade. Dúvida, medo, tudo isso segue a sua mente. Então você está descobrindo uma chave aqui nessa manhã. Quando você disciplinar a sua mente
em Deus, você vai ver também Deus. Vai ver Deus agir, operar, falar com você. A Escritura diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Em outras palavras, esse versículo está dizendo: tenha a mesma mente de Cristo. Entendeu? Você tem que ter o mesmo sentimento de Jesus. Essa promessa é uma promessa incrível. E você pode ter a mesma mente de Jesus, sabia disso? Pode, né? Jesus, por exemplo, ele não tinha uma mente preocupada, negativa nem perturbada. Muitos traíram Jesus. O maior deles, Judas Iscariotes. Mas você não vê em momento algum Jesus amargurado porque o traíram. Ele foi incompreendido, ridicularizado, mas nunca se sentiu ofendido. Nunca vai ver Jesus ofendido por aquilo que as pessoas fizeram contra ele. Lá na cruz, ele diz: Pai, perdoa, esse povo não sabe o que eles estão fazendo, perdoa-os. Ele confiava que o seu Pai, Deus, estava sempre no controle. Você também tem que confiar. Diga comigo assim: Deus está sempre no controle da minha vida. Ele acreditava que foi chamado para um propósito, equipado por Deus e capacitado para desempenhar. A mesma coisa também, você também tem que ter essa convicção. Ele nunca teria cumprido o seu destino, isto é, salvado a humanidade, se tivesse ficado preocupado com o que as pessoas faziam com ele, com o que Judas fez com ele, com o que os líderes religiosos fizeram com ele, com o que todos os que então queriam o seu fim fizeram com ele. Jesus, pelo contrário, amou-os até o fim. Então, presta atenção no que está acontecendo na sua mente. O inimigo adoraria ver você preocupado o dia inteiro. É o melhor dos mundos para ele, mas não para você. Você não pode se deixar consumir pelas preocupações desta terra. Na armadilha do engano, você já está vacinado. Você não pode cair naquilo que o inimigo coloca para você escorregar, tá bom? Deus, Ele quer que você substitua todo pensamento negativo num pensamento de vitória. Toda mentalidade de escassez, uma mentalidade de abundância. Essa troca você faz aqui dentro, tá? Essa troca você faz aqui dentro. Uma forma de você ter mais facilidade é você evitar ambientes negativos, ambientes de incredulidade, ambientes de pecado, pessoas que não temem a Deus. Se você convive nesse ambiente, é mais difícil você ter uma mente livre. Por isso você tem que escolher bem aonde você anda, suas amizades, com quem você se relaciona, porque isso vai determinar se você vai ter facilidade ou não de ser uma pessoa mentalmente livre também. A Bíblia diz: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, tá? Essa expressão, levando cativo, é colocando algema, ou seja, é conduzir preso todo pensamento negativo, entendeu? Essa expressão, ela também indica um empreendimento de força. Então presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Para você ter uma mente sadia, você tem que tratar o pecado, a injustiça, as sugestões malignas com uma certa força, porque se você for fraco, você vai cair. Você tem que ser forte. Quando o inimigo fala alto com você, você tem que falar mais alto do que ele. Amém? Está entendendo? Quando o inimigo vier para você com um fuzil, você vai contra ele com uma bazuca. Se ele vier com uma bazuca, você vai contra ele com um tanque de guerra. Se ele vier com um tanque de guerra, você vem contra ele com um submarino nuclear. Você tem que estar sempre por cima, porque o diabo é sujo. Se você der um pouquinho só
de fraquejada, ele acaba destruindo você. Então, o pensamento cativo tem que ser levado com força, e você precisa fazer isso todo o tempo. A Bíblia diz aqui em Tiago: submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso aqui, no pensamento. Quando vier aquele pensamento do diabo, você vai repreender, você vai resistir, e você vai perceber ele saindo com o rabo entre as pernas. É assim que o homem de Deus, que a mulher de Deus tem que agir, entendeu? Agora, o contrário. Se você passa a mão na cabeça do diabo, você está criando, entendeu? Problema para você. Imagine você chega lá na sua casa, vou citar uma situação, o diabo está deitado no sofá, com os pés no braço, televisão ligada, já mexeu na sua geladeira, já foi lá, comeu tudo. Você deixa um negócio desse? Não pode. Não pode. Só que, na mente de muita gente, é isso que o diabo está fazendo. O diabo está deitando e rolando dentro da sua cabeça, faz o que ele quer. É como se ele mandasse em tudo lá. O que você tem que chegar para Satanás e falar assim: olha, você não é mais bem-vindo aqui. Esse território aqui já tem dono. Eu sou do Senhor Jesus. Essa casa é minha. E você vai ter que sair agora mesmo. E se você não for embora, eu vou ligar para minha mulher. Ou quer dizer, vou ligar para a polícia. Você vai falar assim: eu vou ligar para a polícia para vir aqui e levar você embora. Mas não pode deixar o inimigo deitar e rolar dentro da sua casa. Não pode, você tem que botar moral lá dentro. O que aconteceria se hoje você colocasse para fora todos os inquilinos errados que estão dentro da sua mente? É isso que você tem que fazer. Tire todos da sua casa. Sua mente é um imóvel valioso, que não pode ser ocupado por quem não deveria estar ali. É hora de enviar o anúncio de despejo. Amém? É hora de enviar hoje o anúncio de despejo. Olha, nem você e nem você vão mais habitar aqui nesse lugar. Sinto muito, mas acabou por hoje. Tenho novos inquilinos chegando, então vocês precisam desocupar hoje. Por quê? Porque a fé, a esperança e a vitória já estão com o caminhão de mudanças lá na porta para poder entrar aqui dentro de mim. Amém, irmão? Amém, irmã? Talvez você precise perguntar a si mesmo: por que eu estou tão preocupada? Por que eu estou tão preocupado? Por que eu estou com tanto medo, nervoso, pensando que algo ruim vai acontecer? Ora, você não pertence ao Senhor? Então, se você pertence ao Senhor, o melhor de Deus ainda está por vir. Quando eu converso com os meus filhos, eu sempre levo eles a fazer uma reflexão. A gente volta um ano atrás. Filho, como é que estava a sua vida há um ano atrás? Você percebeu que está melhor hoje? Olha o tanto de coisa que você já fez. Agora, filho, imagina essa nossa conversa aqui o ano que vem. Onde você vai estar? Olha o tanto de coisa que você já vai ter feito. Eu sempre falo para eles que o melhor está por vir. Na vida de um servo de Deus, nada retrocede, só vai para frente. Até as suas fotos do ano que vem, daqui a 5 anos, você vai estar mais bonito do que hoje. Amém? Quantos creem, recebem em nome de Jesus? Você vai estar melhor do que hoje. Por quê? Porque existe uma bênção eminente esperando para se concretizar na sua vida, e não um precipício para você cair nele. Se você tem Jesus, você não espera por um precipício, você espera por uma montanha que você vai subir nela e você vai conquistá-la em nome de Jesus. Porque, irmão, eu quero dizer uma coisa: você, se der espaço, brecha para o inimigo, ele vai entrar e ele vai ocupar espaço ou território ali, tá? A fé, ela funciona
tanto no negativo como no positivo, tá? Presta atenção aqui, a fé negativa chama-se medo, e a fé positiva chama-se ousadia. Então, de duas uma, você vai agir, escolher, e que você escolha por aquela palavra que Deus falou no início aqui. Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, mas de ousadia e de poder. O problema de deixar o medo e a preocupação entrarem na sua mente, não é que só eles vão tirar a sua paz, mas você vai atrair inconscientemente todo o mal que aquilo dali traz. E tem muito crente, tem muita gente dentro das igrejas com a mente perturbada ainda, sabia disso? Eu falo porque eu conheço. Tem muito crente perturbado, tem muito crente negativo, tem muita gente duvidosa, só tem o nome de crente, mas duvida de tudo. E aí? Será que a obra de Deus, ela está completa na sua vida? Com certeza precisa de mais, né? Esse estado de espírito negativo, ele gera derrota, ele gera também rupturas ruins, decepções. Mas, se você conseguir despejar esse inquilino indesejado da sua mente, você então vai poder dizer, como o profeta Isaías, né? Deus tem você na palma da sua mão, nada pode te arrebatar. O Salmo 91, 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas não chegarão perto de você. E o versículo 7 diz, né? Aliás, o Salmo 27, o Davi disse: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, não temerei, o Senhor é a força da minha vida. Está aqui. Amém? É essa a nossa postura diante das escolhas que nós temos que tomar. Então, os anjos de Deus estão agora travando uma batalha espiritual para que você possa andar no caminho certo, andar na direção certa. Certa vez, Pedro, o apóstolo, ele foi preso por compartilhar sua fé. O rei Agripa havia matado Tiago, irmão de João, e quando isso viu que o povo ficou feliz, ele também encomendou a morte de Pedro, que seria mais ou menos ali, na sexta-feira, no final da semana. No dia seguinte, Pedro seria levado a julgamento e posteriormente condenado, que a sentença já estava declarada. Pedro, ele sabia que ele só tinha 24 horas de vida. Ele viu que o seu amigo, sócio, Tiago, havia sido morto na frente de todo mundo, e ele estava preso, prestes também a ser ali sentenciado. Você poderia pensar como é que estava a cabeça de Pedro. Como é que estaria a sua cabeça quando você estivesse no lugar dele? Mas irmão, irmã, eu percebo que Pedro, ele, mesmo naquele momento, manifestou o conhecimento de Deus. O medo bateu na porta de Pedro, lá na prisão, e ele respondeu: você não é bem-vindo aqui. Eu não recebo você na minha vida. Eu optei pela paz. A minha vida está no controle de Deus. Você lembra da história? Que um anjo apareceu no cárcere por volta da meia-noite. E a Bíblia diz que o anjo, ele teve que sacudir Pedro, porque Pedro estava dormindo. Agora eu fico pensando, como é que um homem conseguia dormir, sabendo que no outro dia ele seria condenado e morto em praça pública? Você conseguiria dormir, será? Entendeu? Pergunta, né? Interessante. Como é que ele conseguiu dormir? O anjo teve que acordar, ou seja, teve que balançar ele. Pedro, acorda, bora, né? Deus mandou tirar você daqui.
E Pedro lá dormindo. Dormir significa tranquilidade, significa confiança. Deus está no controle. Então, você pode estar, o mundo pode cair de barranco, mas você não vai ser abalado, porque você confia no Senhor. Lá em 1 Coríntios, diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, aquela pergunta que eu fiz agora há pouco, no lugar de Pedro, você dormiria? Fala, sim, sim. Porque eu não sou diferente de Pedro, eu sou carne e osso igual a ele. Se ele conseguiu, quando eu colocar a minha vida no controle de Deus, eu também vou dormir. Essa noite você dormiu? Quantos aqui dormiram bem essa noite? Então significa que você não estava nem preocupado com o que ia acontecer hoje. Porque se você estivesse preocupado, você não teria dormido também. Então, o anjo de Deus se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra também. Entendeu? Então olha só, no olho da tempestade tem como você pegar no sono. Lembra de Jesus lá no barquinho? Enquanto que os ventos iam para todo... Jesus estava fazendo o que lá no barco? Sob um travesseiro. Ele estava dormindo, para mostrar que ele estava no controle das coisas. Mas quando você está em uma situação difícil, em relação à enfermidade, em relação a finanças, questão da vida profissional, relacionamento, sempre o pânico vai bater na sua porta. E você tem que saber atender. Quando o medo, o pânico bater na sua porta, você tem que saber o que você vai falar quando você atender. Primeiramente, o conselho que eu te dou aqui: quando o pânico, o medo, a dúvida, a incredulidade, a tragédia bater na sua porta, manda embora. Manda embora. Ou então, pede para Jesus atender lá na porta para você. Eu tenho certeza que quando o diabo, ele bater na sua porta e Jesus abrir do outro lado, ele cai duro atrás. Então, pede para Jesus abrir a porta, porque o inimigo vai se deparar com aquele que está no controle da sua vida. Porque se você der lugar ao desânimo, ele vai te apresentar os piores cenários que a sua vida pode ter. Pode ter certeza disso. Então, nem queira, nem cogite essa possibilidade. Você não precisa dessa negatividade. Então mantenha a porta fechada. Conserve a fé, a esperança, também ali a sua mente com aquilo que Deus plantou, tá? Então, diga: Senhor, obrigado, porque o Senhor é quem trava todas as minhas batalhas. É o Senhor quem tem me dado vitórias até aqui. O Senhor é para mim mais do que tudo aquilo que vem contra mim. Então, quando você estiver diante de um cenário onde você precisa fazer uma escolha, você tem que ter essa mentalidade. Uma mentalidade de filho, uma mentalidade de herdeiro, uma mentalidade de escolhido e justificado, uma mentalidade de alguém amado por Deus, favorecido. Eu sou grandemente abençoado, profundamente amado, altamente favorecido por Deus. Essa sua autoestima espiritual, ela vai determinar muito quem você vai ser amanhã. Então não caia naquela armadilha do vitimismo. Ah, viu o que fizeram contra mim? Viu a maldade? Deixa isso para lá. Vamos andar para frente. Deus, Ele ainda tem muito para te revelar ainda lá. Vira a página. Se você não virar a página da sua vida, você nunca vai chegar no final do livro. No final do livro é que está o melhor de Deus para a gente. Amém? Você crê nisso? O final da sua história vai ser o quê? Vai ser grandioso. Amém? Vai ser maravilhoso. Porque o Senhor, Ele é que vai estar escrevendo esse grande final. Continuando aqui. Certa vez, era um final de culto, e teve uma jovem, junto com o marido dela, um casal novo, que eles pediram oração: pastor, a gente tem muita vontade de engravidar,
Mas a minha mãe, ela teve muitos problemas, a minha avó também teve muitos problemas nessa área. Então, eu desde pequena, eu sempre tive essa vontade, mas desde que nós casamos, a gente tem dificuldade de engravidar. E quando ela falou isso, estava falando isso, eu me lembrei do livro de Jó. O livro de Jó diz assim, lá em 3:25. Lá diz assim: o que eu mais temia veio sobre mim, e o que eu mais receava me aconteceu. Eu falei para ela: quando você diz que a sua avó teve um problema de gravidez, a sua mãe, você está trazendo para você uma carga que você não precisava trazer. Quanto mais você pensar nisso, mais isso vai te atormentar. E eu citei a passagem de Jó 3 para ela. Jó era um homem maravilhoso, um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas só que não fala na Bíblia que Jó era uma pessoa extremamente ansiosa. Ele tinha tanto medo dos filhos dele se perderem, que ele se desgastava por eles. Ele tinha tanto medo de um filho adoecer, que ele adoecia no lugar do filho. A Bíblia fala que ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos, antes mesmo deles pecarem. Só para você ver como que Jó, ele era. E por isso foi que ele declarou: o que eu mais temia veio sobre mim, e o que eu mais receava foi exatamente o que aconteceu. Mas isso é verdade. Se você ficar contando um problema todo dia, você está chamando aquele problema para você, sim ou não? Se você ficar pensando, por exemplo, eu preciso emagrecer, eu estou muito gordo, eu preciso emagrecer, isso não vai resolver nada. Então, fecha a boca nos dois sentidos e vai resolver esse problema para lá. Mas se você continuar falando que eu preciso largar disso, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de beber, eu preciso fazer isso, você não está contribuindo com nada, está só piorando a situação. Então, quando nós damos espaço ao medo na nossa mente, nós estamos permitindo que os pensamentos destrutivos, eles se tornem fortalezas, e aquilo que a gente tem medo começa a criar força e se tornar realidade. A vitória, ela é ganha ou perdida nos nossos pensamentos. Amém, igreja? De tudo que eu falei até aqui, pega essa chave. A vitória, ela é ganha ou perdida aqui, ó, nos pensamentos. É você quem decide. Você pode ter coisas negativas na sua linhagem familiar, mas você tem que dizer: Pai, obrigado, porque eu sou a exceção lá na minha casa. Essa maldição vai ser quebrada em mim, não vai passar de mim para os meus filhos. Foi o que eu falei para aquela jovem naquele dia. E em vez disso, ela tentou abordar de uma maneira diferente o problema. Ela começou a pensar no que Deus estaria falando para ela. E no Salmo 113, ela descobriu esse salmo e começou a declarar: o Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. E ela começou a orar e dizer: eu te agradeço, Senhor, porque o nosso bebê está a caminho. E todos os dias ela orava assim. Assim como o medo, ele pode atrair coisas negativas, a fé, ela pode atrair coisas positivas. A escolha é sua. Ou você vai ser dirigido pelo medo, ou você vai ser dirigido pela fé. Eu tomei uma decisão, muito tempo atrás na minha vida, que eu não vou ser dirigido pelo medo, eu vou ser dirigido pela fé.
O medo é uma das coisas que Deus tem que tirar de você, porque o medo não vem de Deus. Você concorda comigo? Aquele que teme, diz a palavra lá em 1 João, não está aperfeiçoado no amor, porque Deus é amor. E o perfeito amor, ele lança fora todo medo, porque o medo vem do diabo, não vem de Deus. Você não tem que ter medo de Deus, tem que ter respeito para com Deus, mas medo nunca. Existem alguns intrusos aí na sua mente, inquilinos errados. Hoje é o dia de você colocá-los para fora. Hoje é o dia de você despejá-los definitivamente da sua vida. Não deixe que uma fortaleza ela cresça dentro de você, baseada na mentira e no medo. Afaste de você tudo aquilo que tira você da presença de Deus e que afasta você do seu destino. O inimigo não estaria lutando contra você se ele não soubesse que há uma grandeza que Deus plantou dentro de você. Então, se o inimigo tem se levantado contra você, é sinal que Deus, ele plantou uma semente de grandeza dentro de você. Porque o inimigo não estaria perdendo tempo com você se você fosse um cão morto. Mas ele só se levanta contra você porque ele sabe que tem propósito na sua vida. Ele sabe que Deus tem um plano. E eu creio e declaro que, como Pedro, você vai dormir mesmo debaixo de uma tempestade, como aquela jovem que eu encontrei no corredor da igreja. Meses depois, ela apareceu com o marido, carregando um bebê lindo nos braços, para agradecer: pastor, Deus foi fiel, Deus ouviu as nossas orações, eis aqui a bênção nas nossas mãos. Foi o que aconteceu. E vai ser também assim com você, quando você decidir, a partir de hoje, na sua vida, não mais ser dirigido pelo medo, mas ser dirigido pela fé e fazer a vontade de Deus. Você está prestes a ver promessas de Deus se cumprindo. Cura, libertação, novos níveis, as pessoas certas, a esperança do seu destino se tornar realidade, em nome do Senhor Jesus. E se você recebe essa palavra hoje, diga amém, e diga: eu creio, eu vou tomar posicionamento e não vou permitir que a minha mente seja invadida por esses inquilinos indesejáveis. Aqui no meu coração reina Jesus, Ele é o Senhor da minha vida e não há lugar para outro. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, glória a Deus.